Vamos conversar com o Dr. Wagner Farias, que é médico anestesiologista. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui, um prazer. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre essa especialidade, né? O que é a anestesia? E pergunto, a diferença do anestesista para o anestesiologista é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. O anestesista, conhecido comumente como anestesista, ele é o anestesiologista. Todos somos médicos formados em medicina, submetidos a uma especialização de 3 anos em residência médica. Ah, muito bem. Então, essa residência ela é supervisionada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o que garante uma formação de qualidade mínima para todos os anestesiologistas que estão trabalhando no Brasil no momento. E qual a função da anestesia? Muito interessante. A anestesiologia é uma especialidade recente, ela data do início dela, foi marcada em 1846, e de lá para cá a gente tem sido ligado diretamente ao crescimento da cirurgia também. Então, assim, até aquela época não era possível ser submetido a uma cirurgia de grande porte, porque a pessoa não tolerava a dor. E aí o surgimento da especialidade veio para isso. Então, a nossa função na cirurgia é tornar o paciente inconsciente, para que ele nem perceba e nem lembre do procedimento. Ele não pode sentir dor e ele tem que ficar imóvel para o cirurgião operar. Então, enquanto está acontecendo a cirurgia, o paciente ele fica nessa situação de adormecimento para que o cirurgião possa, sim, fazer todo o procedimento que for necessário. Qual seria a diferença de aplicação de uma anestesia geral ou local? Isso varia de acordo com o quê? Varia de acordo com o procedimento. Na verdade, existem procedimentos que precisam de imobilidade, por exemplo. Se você for fazer uma anestesia para uma cirurgia de tumor cerebral, o cirurgião ele precisa operar o paciente numa situação absolutamente imóvel. Então, ele precisa estar com um microscópio cirúrgico olhando para aquela lesão dentro da cabeça da pessoa. Então, é papel do anestesista cuidar de todo o resto. Então, a gente coloca o paciente para dormir e mantém ele estável do ponto de vista hemodinâmico, o coração funcionando bem, o pulmão funcionando bem, e cuidamos da parte de eletrólitos, de sangue, se houver necessidade. Então, todo o restante é feito pelo anestesista. E num caso como esse, por exemplo, me parece que é o caso da anestesia geral, como é que se dá a ação dessa anestesia, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, que a função da própria anestesia, né, além de coibir a própria dor, né, de bloquear essa dor, fazer com que o paciente fique imóvel e também com que ele nem se lembre depois de tudo o que aconteceu. Exatamente. Achei curioso essa última parte também. Exatamente. Então, seria desagradável. Imagine você ser submetido a um procedimento, uma cirurgia dentro do abdômen, por exemplo, e por mais que você não sentisse dor, você ficasse lembrando, percebendo o momento cirúrgico, seria uma lembrança certamente desagradável. Então, assim, isso é uma coisa muito rara, mas isso é uma complicação, inclusive, que pode acontecer, mas é muito raro, graças a Deus. E até me parece que pelo fato da pessoa ver, né, talvez a pessoa fique nervosa, comece a ficar agitada, né? Sim, a ansiedade é um estado que atrapalha um pouco, mas os medicamentos que nós dispomos hoje são extremamente potentes e muito seguros. A palavra de ordem hoje em anestesia é segurança. Hoje nós somos uma especialidade que temos um perfil de segurança muito grande. O índice de qualquer tipo de complicação anestésica é muito baixo e mortalidade anestésica é mais baixa ainda. Muito raro. Muito raro, né? E uma outra pergunta, já está chegando pergunta do telespectador, mas eu gostaria que você pudesse falar sobre, no caso da anestesia geral, onde é que ela age? Ela age no cérebro? Onde é que ela age para bloquear a dor, fazer o esquecimento do paciente em relação à cirurgia, né? Onde é que ela age? O cérebro é o centro de tudo, da consciência, da recepção da sensação dolorosa. E aí a gente realmente, na anestesia geral, a gente busca agir dentro do cérebro, nas células cerebrais. E através das medicações a gente diminui a sensibilidade à dor dessas células, então a gente passa a não perceber a dor durante a cirurgia, embora esteja sendo cortado ou feito qualquer tipo de procedimento. Em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. E você também não vai lembrar de nada desse momento da cirurgia. Muito bem. Agora, a anestesia geral realmente é no cérebro, a ação. A ação no cérebro, né? Mas é uma ação específica no cérebro ou ela age, fica circulando em todo o corpo aquela droga que é injetada? A medicação ela circula no organismo inteiro. E aí o sítio efetor, que a gente chama, o local onde ele vai agir, é dentro do cérebro.
Exatamente. Muito bem. A dor é apenas uma questão física. Exato. Totalmente Ela passa física. pela medula espinhal e vai ser percebida no cérebro. A medula espinhal percebe. Aí daí surgem os tipos de anestesia que você faz as anestesias espinhais, que a gente chama, que é a famosa RAC ou a peridural. São anestesias. Agora, a própria dor tem uma razão de existir. Qual seria a razão de existência da dor? Por que a dor existe? Por que a gente sente dor? A dor, ela é um grande sinal de alerta. É um grande sinal de alerta. Você imagine você criança encostar numa brasa e não perceber que aquilo é uma brasa. Você vai ter uma queimadura terrível e vai se machucar profundamente. Então, a dor, na verdade, ela existe como mecanismo de defesa. Toda vez que dói, alguma coisa de errado está acontecendo. É um alerta. E a gente desperta para isso. Muito bem. Já temos pergunta do telespectador. Vamos à primeira participação. Pergunta da Raquel, lá do Panati, Zona Norte de Natal. Ela quer saber se o nervosismo pode fazer com que a anestesia não pegue ou demore para pegar no paciente. Raquel, boa tarde. Sim, um paciente muito ansioso e frequentemente nós temos encontrado pacientes não só ansiosos, mas também que passam em uso de medicações calmantes. As duas situações, elas dificultam um pouco, mas de maneira alguma ela impossibilitaria a instalação da anestesia. Até hoje eu não me encontrei um paciente que realmente resistisse ao procedimento anestésico ao ponto de não dormir. Todos dormem, pode ficar tranquila. Muito bem. Temos pergunta do Diniz, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se, dependendo de como seja aplicada a anestesia, a RAC, eu acho que é RAC esse nome, né? A RAC, por exemplo, se a pessoa pode terminar deficiente físico, né, por causa dessa aplicação. Sim. Desculpa, Diego, né? Diego, a anestesia... Diniz, o nome dele, perdão. Diniz, a anestesia RAC, chamada RAC, é a intrarraquidiana, nós fazemos uma injeção de medicamento, no caso um anestésico local e algumas outras medicações algumas vezes, num espaço que envolve a medula espinhal, que é o nosso centro de dor abaixo do pescoço. E aí é possível, embora seja extremamente rara. Em medicina em geral, nenhum tipo de procedimento que não seja seguro, ele é feito. Os procedimentos que são feitos, via de regra, tem uma margem de segurança muito grande. Então, eu tranquilizo todos os espectadores que, no momento que tiverem sido submetidos a uma cirurgia, seja com anestesia geral, seja com a RAC, ou a peridural, ou anestesia local, o procedimento está sendo feito da maneira mais segura possível. Complicações podem acontecer em qualquer tipo de coisa. A anestesia espinhal é uma anestesia extremamente segura, eu repito, mas é possível. É possível através da medicação, é possível através de um sangramento dentro da coluna. São situações muito raras que, como anestesistas, como médicos, nós somos capacitados a prever essas situações de risco. E no caso de a gente antever uma possibilidade de complicação, a gente já opta imediatamente para a anestesia geral, que é uma anestesia que não vai envolver... Isso dentro da mesma cirurgia? Não, antes de começar. Esse é um processo decisório que ele corre antes da cirurgia. Chama a estratégia que vai ser desenvolvida para aquele procedimento cirúrgico específico. Muito bem. Temos mais uma pergunta do telespectador. A pergunta da Virgínia, lá de Nova Parnamirim. Ela disse que nas duas gravidez dela, ela fez cesárea e disse que em uma delas teve complicação por causa da anestesia, muita enxaqueca e na outra não. Ela gostaria de entender por quê. Muito interessante. O bloqueio espinhal, tanto a anestesia na coluna, que a gente chama de bloqueio espinhal, tanto a RAC como a peridural, elas têm algumas complicações comuns. A enxaqueca, no caso não é uma enxaqueca, é uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, chamada de cefaleia pós-punção. A peridural, ela não é para ocorrer punção de uma pequena membrana da coluna chamada dura mater. Você faz a anestesia antes dessa membrana. E no caso de uma punção inadvertida da dura mater, que há de se convir que é possível, porque você imagina introduzir uma agulha, nós somos treinados para isso, até um espaço antes de uma membrana mais fina do que a de um saco plástico de supermercado. Então, caso, num pequeno movimento, às vezes você toca nessa membrana e existe um vazamento, um pequeno vazamento do líquor. Esse pequeno vazamento do líquor, ele vai causar uma cefaleia típica, que é a chamada cefaleia pós-punção. Volto a repetir, os dois procedimentos são absolutamente seguros. Esses acidentes são raros, eles são autolimitados
existe tratamento para isso, via de regra, se hidratar bem, tomar analgésicos, principalmente a base de cafeína, e você vai ter um retorno à atividade normal muito breve. Muito bem. Mais pergunta do telespectador Cândido de Ponta Negra. Ele quer saber se existe diferença entre anestesia e sedação ou se é a mesma coisa. A sedação é um tipo de anestesia. É um tipo de anestesia que você usa pequenas quantidades de medicamento, buscando um alívio parcial do incômodo do procedimento, seja porque o procedimento que vai ser feito, vamos supor, uma endoscopia, uma colonoscopia, são procedimentos que não precisam de uma analgesia, ou seja, de um controle de dor, porque não são procedimentos que doem, mas os pacientes precisam ficar tranquilos para tolerar aquele incômodo. E aí a gente usa uma quantidade menor de anestesia chamada sedação. Ah, muito bem. Temos a pergunta da Michele. Michele está nos acompanhando aqui em Lagoa Nova, pertinho da nossa Band de Natal. Ela gostaria de saber por que é preciso entubar o paciente na hora que se aplica a anestesia. Muito interessante. No momento que você faz a indução anestésica, injeta os medicamentos no paciente, como eu falei, ele vai deixar de estar consciente, ele vai deixar de perceber dor. O medicamento que a gente usa para fazer com que o paciente pare de perceber a dor, ele também faz com que o paciente pare de respirar. E a imobilidade que eu tinha falado anteriormente, ou seja, o paciente não se mexer, ele é feito através de um medicamento chamado relaxante muscular, que aí a pessoa, se já não ia respirar, agora que não vai mesmo. Então a gente usa um tubo traqueal, que é um tubo bem delicado, e nós introduzimos através de uma técnica também específica, dentro da traqueia do paciente, insuflamos um balão e esse tubo ele vai levar e trazer o ar aos pulmões e proteger a via aérea, ou seja, o pulmão, da passagem de qualquer tipo de líquido ou sangramento para dentro do pulmão, que normalmente nós fazemos isso através da tosse. Então o tubo traqueal ele é essencial para a anestesia geral. Muito bem. E outra pergunta que faço, né, por exemplo, o que é que nós temos hoje em termos de avanço na aplicação da anestesia que pode colaborar justamente com o avanço das próprias cirurgias? Robson, é importante imaginar que até toda essa tecnologia de medicamentos anestésicos ter sido desenvolvida, era impraticável a realização de cirurgias de grande porte. Nós somos uma especialidade que nós damos apoio ao cirurgião, mas é inimaginável você conceber uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia do abdômen, ou uma cirurgia na cabeça, ou qualquer outro tipo de cirurgia ortopédica, plástica, que o paciente esteja acordado, ou meramente sobre o efeito de uma narcose leve, como antigamente era feita, com conhaque, com um charuto à base de ervas. Então, assim, nos 2 séculos atrás, era feito dessa forma. É muito traumático. Começou com os egípcios, se não me falha a memória. Não. Ou já faziam, inclusive, sem anestesia mesmo. Parece que davam um porrete na cabeça, a pessoa desmaiava e agia, não era isso? Se sobrevivesse ao porrete, poderia ter alguma chance de ser tratado. Poderia ter uma chance, né? Mas, na verdade, foram os ingleses. Foram os ingleses. Pioneiros em muita coisa de ciência. O que é que tem o Egito a ver com essa história? Não. Eu acredito que eles foram os primeiros a ter coragem. De violar mesmo o corpo, que até certo ponto havia várias barreiras do ponto de vista ético, religioso, que impediam que a gente sequer estudasse anatomia, né? Então, isso. Com o avanço dessas partes aí, da parte ética, religiosa, foi permitido estudar anatomia e aí a coisa foi desenrolando. Mas sem esses estudos nada teria sido possível. Pergunta do Miguel, que está nos acompanhando no Panati, Zona Norte de Natal. Ele gostaria de saber o que acontece quando acaba o efeito da cirurgia, da anestesia, se a cirurgia ainda estiver acontecendo. Caso isso aconteça, por qualquer motivo, podem acontecer o chamado recall. É um termo em inglês que quer dizer lembrança. Miguel, isso é muito raro. Graças à possibilidade disso acontecer, como eu falei antes, a nossa especialidade ela joga com risco, é risco. Então nós não toleramos o risco. Em face ao risco do paciente acordar no meio do procedimento cirúrgico, nós utilizamos de doses superiores para que o paciente fique realmente dormindo. Isso é muito raro, a lembrança intraoperatória. Hoje nós já temos dispositivos, alguns hospitais já têm disponível, que são dispositivos de acompanhamento de atividade elétrica cerebral, que é realmente o monitor de atividade cerebral.
E esse monitor já está disponível há muitos anos, mas agora que a situação de convênios estão sendo permitido a gente usar esse tipo Porque às vezes uma cirurgia pode se prolongar um pouco mais do que o esperado, né? Aí eu acho que não, mas a gente faz as medicações de maneira contínua. Não é uma dose. Não aplica e tchau, para. não. É uma dúvida interessante. Muitos pacientes perguntam, doutor, o senhor poderia, por favor, ficar comigo até o final da cirurgia? Aí a gente se fala, eu precisar de novo, não, fique tranquilo, porque nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Sempre. Nós vamos começar o procedimento, o cirurgião entra, quando ele terminar, a gente ainda fica mais e tem. Bacana. Tem mais perguntas chegando, vamos tentar trazer uma resposta para o telespectador. Pergunta da Maria, do Pai Jussara. Ela disse que só faz ressonância à base de sedativos porque tem claustrofobia. Ela quer saber se prejudica se ela precisar de ressonância todo ano. Não, nenhum problema, Maria. Se você fizer a ressonância sob sedação, isso não traz repercussão nenhuma ao seu organismo. Não tem assim, fiz uma anestesia agora, eu só posso fazer outra daqui a 6 meses, nada disso. Pode ficar bem tranquila. Muito bem. Outra pergunta. Alessio das Quintas gostaria de saber se é normal sentir dormência no local da cirurgia, mesmo depois de anos que fez a cirurgia. É possível. É normal, porque muitas vezes na hora da incisão cirúrgica, do corte, você lesa pequenas terminações nervosas, que não tem como fazer isso de outra forma, que vão inervar aquela região. Vamos supor que você faça uma cirurgia no punho e vocês façam uma incisão no seu antebraço, pode ser que regiões depois daquele antebraço fiquem adormentes. É normal, isso pode acontecer. Muito bem. Mais uma pergunta, telespectador? Ele quer saber qual tipo de anestesia é usada na cirurgia de vesícula. Ele está digitando o nome e o bairro ainda. Chegou agora, Sidney, da cidade satélite. Sidney, depende muito do caso. A cirurgia de vesícula, colecistectomia por videolaparoscopia, ela necessariamente é feita sob anestesia geral, porque o cirurgião ele precisa colocar ar dentro da cavidade abdominal para poder operar a vesícula. E isso impossibilita, dificulta muito a respiração. Então, necessariamente, ele faz sob anestesia geral. Mas existem situações locais que você não tem estrutura adequada, e aí alguns colegas fazem sobre RAC, sobre peridural. Isso tudo é possível. Doutor Wagner, para finalizar, é verdade que a pessoa, sob efeito de anestesia geral ou qualquer tipo, ela começa a falar coisas e pode até falar coisas indevidas durante o período da cirurgia? Isso é verdade? Interessante. É possível porque é como um estado de embriaguez. Então, no momento que você começa a fazer a medicação, a pessoa pode soltar a língua, vamos dizer assim. Via de regra, nós tentamos evitar esse momento, dando uma dose já razoável para a pessoa passar direto para o sono. Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Wagner Farias, médico anestesiologista, no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Seja sempre bem-vindo, momento final para as suas despedidas. Eu agradeço demais a oportunidade, Robson. Eu queria dizer a todo mundo que está assistindo que a especialidade de anestesiologia ela é controlada pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Então, nós somos formados sob a visão deles e todo mundo que sai da formação de médico anestesista sai bem formado. Então, quando você encontrar um colega anestesista na sua frente, na hora da sua cirurgia, saiba que aquela pessoa está preparada para cuidar de você de maneira completa e a intenção da gente é fazer com que você não sinta absolutamente nada e saia de maneira recuperada. Perfeito. Muito obrigado, Wagner. Um prazer tê-lo conosco.